Vamos discorrer a respeito de alguns detalhezinhos históricos aqui, fazem parte do contexto do capítulo 2, mas do 10 a seguir, para que nós possamos aqui, rapidamente, nos minutos que restam, vai ser bem breve, tá? Para a gente dar aqui um pontapé inicial, assim quando Deus nós finalizamos, vamos mais a fundo. Mas Malaquias capítulo 2, versículo 10, achou aí? Amém? Irmãos, é do Antigo Testamento, tá? É o último livro do Antigo Testamento. Diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros, gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais: por quê? Malaquias vai responder: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhes pertencem em corpo e em espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude, pois eu odeio o divórcio e odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus mais uma vez, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Vou ser bem direto, bem resumido, mas eu quero que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, meus irmãos, e possa também capacitar aqui o seu servo, para falar a palavra conforme precisa falar aos nossos corações. Feche seus olhos, acompanhe nessa oração. Deus Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse culto tão maravilhoso. Nós aqui nos ouvimos falar da tua fidelidade. Oh, aleluia. Que o Senhor, Deus, é fiel à tua palavra, o Senhor é fiel à tua promessa, o Senhor não falha, o Senhor não volta atrás, o Senhor não se arrepende, porque o Senhor é santo, perfeito, justo, verdadeiro. Dá-nos o coração como o teu, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração para que sejamos verdadeiramente teus filhos. Que nós possamos, Senhor, aprender nessa noite um pouquinho mais, ó Deus, a amarmos a nossa família, a valorizarmos, Senhor, a família que o Senhor nos deu. O Senhor nos fez, ó Deus, participar. Que no nome de Cristo Jesus, esse alimento seja um alimento espiritual para as nossas almas, seja direção, seja, Deus, o iniciar de uma transformação nos nossos corações. Peço-te, Senhor, que a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou Malaquias, ó Deus, nessa noite, fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Opera o teu milagre hoje aqui, uma vez mais. Amém. Amém, querido? Então se assente, descanse um pouquinho aí. Meus irmãos, nessa noite, eu acho que eu já tinha comentado no sábado, se não me falha a memória, eu queria falar sobre família. E dentre tantas coisas que eu meditei, em Deus, do que li, do que estudei, isso no discorrer dessa série que eu tenho preparado aqui, essa passagem de Malaquias, meus irmãos, ela saltou meus olhos recentemente. Porque, meus queridos, o que o povo vivia nessa época é muito similar ao que nós vivemos hoje. Que coisa, né? Parece que eu sempre falo isso, né? Mas é que, meus irmãos, ela é muito próxima de nós. O nosso grande erro está em olhar para Malaquias, mais ali 450 antes de Cristo. Então vai dar aí uns 2.400 e lá vai muitos anos para frente de distância. Nós achamos que por essa distância há uma distância da aplicação do texto nas nossas vidas. Mas eu não estou falando aqui de um livro qualquer. A Bíblia que nós carregamos na nossa mão, aquilo que hoje virou jargão de pregador, porque eu amo a palavra e tal, mas na verdade não é uma palavra nenhuma, mas essa palavra que Deus tem tanto colocado em evidência na história da humanidade, meus irmãos, ela é viva, verdadeira,
poderosa, irmãos, em nossas vidas. Você crê nisso? Amém, eu creio também. Então por isso quando eu olho para Malaquias aqui, meus irmãos, há um período muito interessante que eles estavam vivendo. Por quê? Aqui já faz mais ou menos uns 100 anos que eles saíram do cativeiro. Então eles passaram por esse período de cativeiro, tiveram que ficar cativos da sua terra, deixaram suas coisas, seus bens, muitos familiares, assim diante, aquela destruição, aquela dor, aquela coisa toda, que quando alguém invade uma cidade, as pessoas cativas aconteceu com eles, e agora já passou tempo já. Eles já voltaram para a sua terra, e tendo voltado na sua terra, passou aqui um bom tempo também. E quando Malaquias se levanta para profetizar, meus irmãos, ele vai profetizar contra uma nação que ela tem esquecido os ensinos de Deus. Ela tem esquecido de viver os mandamentos que o Senhor deu para o seu povo. Meus irmãos, é muito próximo do que nós vivemos. Sabe por quê? Se você pegar o capítulo 1 e ir adiante, você pegar o início do capítulo 2, você vai ver que ali está acontecendo uma coisa muito interessante. Porque os sacerdotes agora não eram mais vistos de respeito. Opa, lá vem o sacerdote e vinha para servir bem, porque o sacerdote ele tinha isso, porque ele era aquele que ensinava as coisas de Deus, aquele que fazia o sacrifício no templo. Mas aqui nos tempos de Malaquias, os sacerdotes eles perderam essa, digamos assim, autoridade, esse valor, esse prestígio. Por quê? As coisas que eles falavam não eram mais as coisas que Deus falava. E olha só, você já está imaginando isso, mas quando eu li, eu já de cara eu já vi, porque é muito similar ao que a gente vive. Quer ver quando alguém pega e diz, tu é pastor? Que eles acham, né? A gente está na igreja e tal, vê o microfone na mão, a gente fica meio assim, porque pastor hoje, meus irmãos, só que é pastor, antigamente era uma coisa, hoje é outra. Antigamente, pode perguntar para as pessoas mais velhas, antigamente chegava assim, mas tu é pastor? Opa, não, que isso, não precisa nem checar a conta, nada disso, não, pode fazer fiado para ele. Agora se chegar hoje e fala que o pastor, meus irmãos, capaz de entender. Por quê? Porque aqueles que falaram com aquilo que Deus tinha falado, aqueles que falaram assim do Senhor, mas o Senhor não disse, mancharam. Assim acontecia também no tempo de Malaquias. E aí Malaquias vai se levantar, ele vai falar contra esses sacerdotes. Olha só, sacerdotes, vocês são os responsáveis, vocês são aqueles separados por Deus para essa tarefa. E a tarefa, meus irmãos, eles não estavam cumprindo. E aí quando nós vamos chegar no capítulo 2, você vai ver que é uma advertência contra o sacerdote. Vai começar, se você pegar sua Bíblia, capítulo 2 de Malaquias, vai dizer, olha só, sacerdotes, essa advertência agora é contra vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, se não ouvir com atenção e não dispuser o coração para honrar o meu nome, aí Deus vai proferir suas maldições. Então, meus irmãos, olha só, um sacerdote que não ouve a voz de quem? De Deus. Você já pensou isso? Já pensou, meus irmãos, um sacerdote que não ouve a voz de Deus? Aí talvez você está pensando, já pensou um obreiro que não ouve Deus? Já pensou um líder que não ouve Deus? Mas, primeira Pedro, meus irmãos, Pedro vai falar que todos nós somos o quê? Sacerdotes. Que Deus nos resgatou em Jesus Cristo para isso. Nós somos reino de, meus irmãos, sacerdotes de Deus. Isso mesmo. Então eu e você, a antiga aliança, nós temos aqui, meus irmãos, a mesma característica, os mesmos aportes, vamos dizer assim, que os sacerdotes do Antigo Testamento. Porque nós, meus irmãos, segundo a carta aos Coríntios, vai dizer conciliação, que é o que o sacerdote fazia, sacrificava o animal para religar. Por isso religião, religare, é para religar. Para quê? Pegar o homem pecador separado de Deus e uma vez mais colocá-lo em paz com Deus. Eu e você não precisamos mais fazer sacrifício de animais, porque o sacrifício perfeito, onde foi feito? Na cruz do Calvário. Aleluia. Só que eu e você somos nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Nós somos. Então, meus irmãos, essa palavra hoje, ela vai encaixar não apenas para a liderança, mas para todos nós. Porque nós somos, meus irmãos, sacerdotes de Deus na terra. Nós somos, cada crente, cada cristão, ele tem sobre ele essa responsabilidade. E o que acontece aqui? Ele falou, olha só, vocês têm que ouvir com atenção. Porque se não ouvirem com atenção, aí vai um monte de coisa acontecer. Interessante, meus irmãos, que aqui é Antigo Testamento. Aqui é escrito parte em hebraico, parte em aramaico. Daqui é a mesma palavra lá de Deuteronômio 6 e 4.
Eu sei decor porque eu gravei quando a gente falou sobre a lição. Não sei se vocês passaram da escola bíblica na época, né? O Shema Israel, ouvi Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então o que Malaquias fala é a palavra lá de Deuteronômio 6:4. Então se vocês ouvirem, o que é ouvir a voz de Deus, meus irmãos? Não é ficar tendo alucinação aí não, querido. É ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus, meus irmãos. Chegou ao ponto de falar como Paulo falou: olha só, se vier um anjo do céu e trazer outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Já pensou, meus irmãos? Porque tem gente que tem delírio por aí, né? Não sei se você já conheceu, eu já conheci, infelizmente. Ah não, porque o anjo veio e me falou. O anjo me falou assim. Um dos primeiros videozinhos que a gente assiste na aula de teologia, você vai ouvir uma notícia, uma entrevista feita na TV, e você vai ver um senhorzinho com a Bíblia na mão, lendo Oséias, dizendo que a Bíblia falou para ele ir e tomar uma outra mulher. Ele era casado. Ele disse: não, eu li aqui Oséias e tal, vai e toma uma mulher e adultera com ela. Que absurdo. Absurdo, meus irmãos. Mas o que faltou para esse homem? Um mínimo de bom senso, um mínimo de caráter. Ele se utilizou da palavra de Deus para fazer aquilo que ele queria fazer. Sendo, se você for olhar lá, o que acontece no profeta Oséias? Deus diz para ele assim: ó, pega uma mulher adúltera, que ela era mulher de prostituições. Leia Oséias em casa, medite, é muito interessante. Ele fala, pega ela, e aí ele simboliza através do sentimento de traição em Oséias aquilo que Deus sentia para com o povo: traído, trocado, não valorizado. Então é aquilo ali, é o que acontece com o profeta Oséias. Mas o que ele pega ali, distorce. Por que eu estou falando tudo isso aqui, meus irmãos? A gente tem que embasar as coisas e acaba levando o tempo, mas é necessário para a gente entender que o que aqui está acontecendo é que aqueles que tinham o papel de ensinar o povo não estavam ensinando mais. Por que você acha, meus irmãos, que nós vivemos? Porque assim, a história é cíclica, tá? Você pode olhar, você vai ver que uma hora está assim, outra hora está de outro jeito. Por exemplo, antigamente, na época de Jesus, quando Jesus chegou, a sociedade grega, a sociedade romana, uma sociedade que não valorizava a vida, por exemplo. Era normal nascer algum bebê com deficiência, eles botavam fora para morrer, meus irmãos. Era normal para eles. Não valorizavam as pessoas, não entendiam, não viam o ser humano através de qualquer limitação. Aí depois vem a cultura judaico-cristã, que é essa que a gente conhece da Bíblia, aí valoriza o ser humano de novo. E hoje que a gente está vivendo de novo? Desvalorização da vida. Não é verdade? As campanhas pró-aborto aí afora. Não, mas olha só, tem que entender que se tiver uma má formação, se poder vier com alguma coisa, se puder, é o que eles faziam antigamente mesmo. Então a história é assim. Quando você começa a olhar assim por cima, você começa a entender as coisas, que Satanás ele não cria nada novo debaixo do sol. Quem é criativo é o nosso Deus, meus irmãos, que fez toda essa gama de tudo que existe de vida, uma coisa maravilhosa, mas nós temos que entender que é Deus que faz, e agora todo o restante é uma coisa que se repete. Então quando eu olho para Malaquias e vejo aqui, eu vejo a consequência de uma sociedade, de um grupo, de uma família, de uma igreja que não é ensinada. O que acontece, meus irmãos? A desvalorização da família. Como que acontece isso aqui, Rodrigo? Ele fala aqui. Sabe o que ele estava fazendo aqui, meus irmãos? Ele estava separando das suas mulheres, ou, na palavra aqui do termo da época, né? Eles estavam deixando de lado e se casando com outras mulheres de outros povos. E aí Deus se levanta e: como assim? Que história é essa? Vocês são filhos de quem? O que a gente leu no versículo 10? Vocês são filhos de quem? Deus está falando, meu irmão. Deixa eu traduzir para você na linguagem de hoje. Vocês são filhos de quem? Vocês não foram criados pelo mesmo Deus? Por que são infiéis então uns aos outros? E o que nós estamos vivendo, meus irmãos, nos nossos tempos é isso: uma crise em famílias, nas nossas o quê? Igrejas. É o peso que tem sobre os nossos ombros, meus irmãos. É o peso que tem sobre nós, novos casados, e sobre os irmãos casados há muito tempo, e mais, sobre aqueles que ainda irão casar. Porque, meus irmãos, a família é a base. Porque, meu querido, se não há uma família em casa, se não tem um pai, não tem uma mãe, a criança não tem ninguém que converse com ela, que ensine ela, com quem que ela vai aprender, meu querido? Vai aprender lá na escola. E lá os professores estão preparadinhos, meus queridos. Ó Deus,
para que uma boa professora ela ensine teu filho. Porque vai ser uma guerra. Você vai chegar em casa e vai dizer assim: oh, meu filho é assim, assim, assim. Vai chegar lá na escola, não, é assim, assim, assim. Vai ficar aquela guerra. Ore a Deus, ore a Deus. Por que dessa forma? Mas por quê? Porque eles estão cientes, meus irmãos. Sabe o que eles se chamam mais? Não se chamam mais professor, é educador. Por que educador? Ah, não, que educa para a vida, educa para a sociedade. E nós muitas das vezes, mas nós vivemos assim de uma maneira, nós não pensamos na responsabilidade. Mas por quê? O que os sacerdotes da época esqueceram? O que nós talvez hoje em dia nós esquecemos? Dos princípios, meus irmãos. Quando nós falamos de ensino, quando nós falamos de mandamento de Deus, nós falamos do princípio de todas as coisas. Onde está o princípio, meus irmãos? A gente já estudou aqui no comecinho, quando eu comecei isso aqui no começo do ano, lá em Gênesis. O que acontece? Deus faz o homem. Por que a Bíblia narra daquela forma, meus irmãos? Não é à toa, é ensino puro. Ao ponto que Moisés está escrevendo, de repente já faz uma aplicação ali, já vira quase uma pregação. Ele vai falar assim: ó, olha, Deus olhou e disse assim: não é bom que o homem viva só. Quem falou, meus irmãos? Deus. Então eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma semelhante a ele, uma ajudadora, alguém para estar ao lado, para completar. Por quê? Porque Deus viu, não é bom. Mas você acha que Deus já não sabia, irmãos? O que você acha? Meu Deus, Deus é Deus, meus queridos. Mas ali, Moisés narrando tudo aquilo, ele vai explicando para nós: não é bom como viva só. Por isso ele vai encontrar uma mulher e ambos serão uma só carne. Por isso, Moisés vai escrever, vai dizer: por isso deixará o homem pai e mãe. Aleluia. Por isso, para quê? Para constituir uma família. Aleluia. Quem é o criador da família, meus irmãos? Não é o diabo, não sou eu, não é você, não é o criador da família, é o próprio Deus. Aleluia. Porque isso começa onde, meus irmãos? Começa lá na Trindade. Aí você entende que o Rodrigo falou um dia aqui sobre Trindade, no Caruru, que coisa desnecessária, que coisa meio... Não, meu querido, isso aí é Bíblia, é importante para nós. Porque quando você olha para Deus, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus escolheu se revelar a nós dessa forma, como uma família. Então eu e você somos frutos já de uma família. Ele se intitulou Pai, Filho, Espírito Santo. Meus irmãos, e através dessa família, hoje nós fazemos parte da família de Deus. Então há uma responsabilidade sobre nós, meus queridos, para criarmos famílias segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É isso que Deus está falando aqui através da boca do profeta. Eu vou resumir aqui, né? Mas, meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Quando Deus fala lá no versículo 15, ele fala: não foi o Senhor que fez deles um só? Está falando do casamento, do homem e da mulher. Eles pertencem em corpo e em espírito. E o que mais? E por que há um só? Porque ele queria uma descendência santa. Aleluia. Por quê? Porque Deus queria, meus irmãos, através disso, através dessa aliança, uma descendência santa, uma descendência piedosa, uma família conforme os parâmetros de Deus. Meus irmãos, isso aí é estatística, isso é estudo, isso aí é comprovado cientificamente. Caso você esteja assim meio descrente nas coisas, a gente vê, meus irmãos, questão de criminalidade, questão de gravidez na adolescência, altíssimo, questão de drogas, marginalidade, assassinato, etc. Tudo mal. Em famílias em que o pai não está sendo presente. Por que você acha, meus irmãos, que existem as nossas periferias? Eu conheço o São Bernardo. Deus tocou muito fortemente a época que eu estava em São Bernardo com relação àquilo, e perdão da expressão, não é querendo menosprezar, mas é da conjuntura social ali, aquela favela ali no São Bernardo, meus irmãos. Aqui dali tem traficante que manda ali em pontos do morro. Você sabia disso? Aqui. Ah, não é lá, não é lá, área verde, não, aqui. Tanto que eu já orei por muitas pessoas na frente da igreja, uma caindo ali, ele veio para orar por mim, eu fui cumprimentar ele, eu peguei junto aí na hora, de repente eu vi, opa, aqui está fazendo paz, o ponto que é. Mas quando você olha, acontece ali, a gravidez não planejada, famílias não estruturadas, os gurizinhos vão crescendo sem pai, sem mãe, que a mãe tem que se virar, trabalhar em 1, 2, 3, 4 lugares, não presta atenção no filho, chega à noite cansado, não tem nem paciência, só sabe escutar ele, só sabe brigar com ele, não é verdade? E você vai crescendo sem estrutura.
E aqui Malaquias vai dizer, olha só, Deus está olhando para o povo. O que Deus está olhando para o povo? Ele está olhando tantas coisas. Ele vai dizer, olha só, vocês estão sendo infiéis, porque deve honrar a sua família. E aqui ele vai pegar, aqui no Antigo Testamento, a questão que é mais patriarcal mesmo, é do homem, é o cabeça, aquela questão toda. Então ele vai dizer assim, olha só, você tem que valorizar a mulher da sua mocidade, da sua juventude. Por quê, meus irmãos? É coisa que hoje em dia o pessoal faz também. Casa, menina novinha, bonitinha, tal, tudo certinho, o tempo vai passando, a gravidade vai pesando, não é verdade? Mas é normal, os ossos vão ficando mais fracos, a pele vai ficando mais flácida, o cabelinho vai ficando mais fraquinho, né? Mais tão sedoso, né? O humor vai mudando também, não é mais aquela doçura toda, porque a vida é esse sofrimento, aquela coisa toda. E aí o que o camarada faz? Irmãos, acho que é novidade isso? Não, isso aqui se fazia há 2.450 anos atrás. Eles iam lá e largavam suas esposas e iam atrás de novas esposas. O que Deus fala? Eu odeio, eu abomino, eu sou totalmente contra. Está lá no versículo 16, olha, eu odeio o divórcio. Eu queria falar aqui nessa manhã, nosso coração, tanta luta, tanta batalha, tanto sofrimento, tanta coisa, ela se jogou tanta coisa, ele também, mas aí de repente, depois de 20 anos junto, não amo mais, por favor, né? E crente, acredita nisso? Mas por quê? Porque nós não nos voltamos para a palavra de Deus. Que Deus disse assim, eu tenho sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude. Já pensou, meus irmãos? Um dia eu vou ter que chegar diante de Deus, eu vou ter que prestar conta, sabia disso? Eu tenho certeza que às vezes a nossa paciência quer acabar, não é verdade? É isso, ser humano. A gente quer hoje, a gente se acha tão certo, meus irmãos. Você não se acha assim às vezes tão certo? Não, mas eu estou certo. Mas eu lembro que um dia eu vou ter que estar diante de Deus. Ele vai dizer, eu fui testemunha em todos os anos que você passou com a Jéssica. Josué, se assim Deus permitir vocês se casarem, um dia Deus vai chegar assim, Josué, eu fui testemunha. Por isso foi feita uma cerimônia. Não foi assim, Eric? Não foi assim, irmão Celso? Foi assim. Então Deus, Ele é testemunha. Por que Ele é testemunha pessoal? Porque é algo valioso para Ele. Aleluia. Jesus Cristo morreu, meus irmãos, para salvar, para resgatar uma família para Ele. Aleluia. E nós somos a família de Deus. E meus irmãos, o que acontece? A igreja hoje é fraca por quê? Por que, meus irmãos, que a igreja é fraca hoje? Porque as nossas famílias são fracas. Que as nossas famílias estão enfraquejando, meus irmãos, estão em frangalhos, e meus irmãos, assim, a ponto de desmoronar. Com o amor de Deus para essa última geração, meus irmãos, eu já profetizei isso há muito tempo para amigos meus, eu acho que hoje é verdade. Deus, meus irmãos, Ele não precisa mais daqueles homens assim, divinos e tudo, não. Deus precisa de homens e mulheres para construir família. Para mudar o caburu, para mudar o precisa de homens e mulheres dispostos a se sacrificar para construir uma família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus precisa disso, meus irmãos. Amém. Não adianta nada a gente estar aqui, não retetar aquela coisa e tal, e voltar para casa, como eu já vi, eu vivenciei, muito presbítero, eu sei que pesa o cargo, e assim tem que exigir dele. A Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é exigido. Ele chegava em casa e chegava chutando as coisas. Não, meus irmãos, Deus chamou homens e mulheres para construir uma família, para ter um caráter santo, caráter transformado, ter paciência, bondade, longanimidade, o fruto do Espírito Santo da vida. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus quer isso para nós, meus irmãos. O horário já passou. Mas fique com isso no coração, medite em nome de Jesus, junto comigo, para que Deus levante entre nós um espírito de sabedoria, para nós podermos governar as nossas casas com sabedoria, com direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Você que tem filho, que Deus te dê sabedoria do alto para criar ele na presença de Deus. Aleluia. Meus irmãos, pai e mãe crente é pai e mãe que vive da revelação. Filho não mente para ele, porque Deus fala. Aleluia. Deus fala, ore em nome de Jesus.
cruz, ore, coloque o seu joelho diante de Deus, derrame o coração, como foi falado aqui. Amém. Bata na porta, Deus vai fazer o milagre. Glória a Deus, amém, aleluia. Conte conosco nessa empreitada. Conte conosco para orar, para ajudar, para falar algo da parte de Deus. Conte conosco que Deus está nos chamando para esse avivamento das famílias. Aleluia. Deus quer fazer esse milagre em nós. Deus quer dar coragem para nós jovens de assumir com coragem. Não, eu vou criar uma família. Eu vou amar uma mulher até o fim da minha vida. A mulher diz, eu vou amar um homem até o fim da minha vida. E assim, meus irmãos, os mais velhos também serem exemplo para nós. Exemplo de integridade, de caráter, de santidade, de retidão, de fidelidade. Amém. Deus vai abrir as portas do céu, tenha certeza. As bênçãos de Deus sobre nós. Cura, milagre, transformação, tudo isso Deus fará. Mas aí precisa de famílias fortes, firmadas na sua palavra. Aleluia. Vamos orar, meus queridos. Eu não quero passar do horário, já falei, né? Mas por gentileza, vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Creio que é o que Deus tem para nós hoje. Tinha bastante coisa ainda para citar. Terante. Mas fica para uma outra oportunidade. Mas fique com isso no seu coração. Deus pede isso de homens e mulheres dispostos a viver o sacrifício, construir uma família para Deus. Aleluia. Jesus fez isso, não fez? Eu só disse, eis aqui os meus irmãos. Quem é o irmão, o pai e a mãe que Jesus falou? Aquele que faz a vontade de Deus. Então ele foi até o fim em favor de uma família, não foi? Ou ele voltou atrás? Ele desistiu no meio do caminho, meu irmão? Jesus desistiu no meio do caminho? Ou ele foi até o fim? Ele foi até a morte? Ou no primeiro cravo ele se indignou ali? Eu não quero mais essa cruz. Não, ele foi até o último suspiro. Ele disse, Pai, em tua mão eu entrego, meu espírito está consumado. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos dê força e graça para consumar aquilo que Ele colocou em nossas vidas. Irmos até o último suspiro, entregar as nossas vidas, assim como a Bíblia nos ensina. Em nome de Jesus, amém? Vamos clamar a Deus por isso? Deus nosso Pai, a palavra, Senhor, ela é viva. Eu sei, ó Deus, eu tenho essa certeza que mesmo o Espírito Santo que abriu a boca de Malaquias para falar essas palavras, é o Espírito Santo que falou aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, nós temos sim o mesmo Pai, Tu és o nosso Deus, Jesus, Espírito Santo. Sim, Deus, nós fazemos parte dessa família gloriosa, porque nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê poder do alto, que o Senhor nos dê autoridade do alto, nos dê graça, firmeza, amor, bondade, que o Senhor nos dê alegria, paz, tudo, ó Deus, para que nós possamos viver família, viver, ó Deus, no cumprimento da Tua vontade. Deus, eu quero que o Senhor olhe para cá nós, que eu sei que o Senhor é testemunha de tudo aquilo que nós fazemos. Olhe com amor de compaixão, com amor de misericórdia, com amor de cuidado, Deus. Sara as feridas na alma nessa noite. Ó Deus, opera o Teu milagre, dá discernimento para nós. Ó Deus, abre os olhos espirituais, para que nós possamos entender a Tua mensagem, a Tua verdade, o fundamento. Que assim, Deus, as nossas famílias sejam transformadas, sejam famílias que manifestam a Tua glória, seja pai, mãe, filhos, todos, ó Deus, juntos as Tuas poderosas mãos. Aleluia. Usa-nos como um instrumento de graça. Sim, Deus, que as nossas famílias sejam um espelho, como a Bíblia fala, que as nossas boas obras manifestem a Tua glória, Deus. Demonstre, Senhor, que o Senhor está conosco. No nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, que caia por terra todo mal, toda artimanha maligna, todo espírito, ó Deus, imundo, que a Tua glória, o Teu poder entre, Deus, com solução, mesmo aqueles que não vieram aqui nessa noite, que o Senhor vá operando, ó Deus, os Teus milagres no meio da família. Salva, ó Deus, aquele que não foi alcançado, dá amor que não tem mais amor, dá esperança, ó Deus. Tudo isso nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Que você guarde com muito carinho isso no coração. Eu vou levar isso para a vida também. Que Deus nos dê força. Deus nos dê sabedoria, graça.